Olá pessoal, Luciano Matias, criador do canal Crypto Craziness. E na semana anterior da gravação desse vídeo, Elon Musk fez um post em sua própria rede social, o X, antigo Twitter, que chamou a atenção de muita gente. Elon disse que colocar eletrodos na cabeça das pessoas levará a um aumento na taxa de transferência de dados para dentro do cérebro humano e entre humano e máquina. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal, ative o sininho das notificações, você será notificado e vamos lá! Bom, antes de começar o vídeo, eu queria dizer para vocês que a nossa newsletter Liberdade em Cripto e Web3 são quase 14 mil pessoas que já recebem informação sobre cripto, sobre inteligência artificial e Web3 e tecnologia como um todo, computação quântica e várias tendências que estão acontecendo. Você já assinou? Não? Então o link está aqui na descrição do canal, você não pode ficar de fora. Bom, o motivo desse post sobre elétrodos foi o anúncio da Neuralink, sua empresa de interface cérebro-máquina, ou podemos chamar assim de chips, que estava procurando oficialmente o primeiro voluntário para receber o N1, um implante composto por 1024 eletrodos capazes de escutar os neurônios cerebrais. Esse voluntário, disse a empresa, será alguém que tem ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica, em português, ou alguém que ficou paralisado por conta de uma lesão na medula espinhal. E o objetivo desse experimento é permitir que essas pessoas, ou cobaias, podemos até dizer assim, controlem os dispositivos externos com seus próprios pensamentos. Como, por exemplo, mover o cursor do computador por telepatia ou controlar um app no celular sem ter que se movimentar, através do pensamento. Não existe mais nenhuma dúvida de que isso é possível. Esses tipos de experimentos vêm acontecendo já há décadas. Uma grande diferença é que o N1, esse dispositivo da Neuralink, ele tem mais do que o dobro do número de eletrodos usados por experimentos anteriores. E mais eletrodos significam que a Neuralink pode coletar mais dados de mais células nervosas das pessoas. Segundo Elon, o objetivo do N1 é aumentar a largura de banda, a bandwidth, entre pessoas ou pessoas e máquinas, em até 1000 vezes ou até mais. Será que estamos chegando em uma era dos precogs, onde a telepatia será uma coisa comum? E Elon, podendo acessar esses dados dos seres humanos, poderá ele usar esses dados, essas informações, para treinar os seus modelos de IA, como o xAI, recém-lançado também, que já fizemos um vídeo aqui, e pesquisando a opinião de alguns cientistas, chegamos à conclusão que a ideia de que um implante cerebral pode acelerar a comunicação entre seres humanos, teoricamente não parece tão promissora. No entanto, acelerar a velocidade que as máquinas conseguem ler o cérebro humano já é muito real, pode ser até fundamental para algumas utilizações de ponta de interfaces de leituras de mente, como permitir que as pessoas paralisadas falem através de um computador, que a gente já teve alguns exemplos esse ano. A largura de banda que ele se refere é basicamente a taxa de transferência de dados. Alguns cientistas estimam que os humanos trocam informações para uma velocidade média ali de cerca de 40 bits por segundo, independente da linguagem que usam, seres humanos no geral. Isso, teoricamente, é uma velocidade muito lenta. Um download de um computador, para você ter como base, é cerca de 1 milhão de vezes mais rápido. E existem razões pelas quais isso nunca deve acelerar. Você já teve ali duas pessoas conversando com você ao mesmo tempo, uma quer falar, outra quer falar, você até ouve o que eles estão falando, mas o seu cérebro não consegue processar toda essa informação. A exemplo do multitasking, ninguém consegue fazer multitasking, é uma ilusão. A gente consegue alternar tarefas de uma forma mais rápida ou mais devagar. A própria velocidade de pensamento estabelece um limite para essa largura de banda. Mas apesar disso, os cientistas dizem que há situações em que uma transferência mais rápida de dados poderia permitir uma mudança fundamental na forma como nos expressamos. Por exemplo, vamos dizer que você foi assaltado ou assaltada e você quer descrever o rosto do seu agressor para um desenhista, daqueles da polícia. Mesmo que você consiga imaginar isso com muita clareza de detalhes, vai demorar um pouco para você comunicar esses detalhes na velocidade de 40 bits por segundo. No entanto, em teoria, com o implante da Neuralink, o N1, essas imagens poderiam ser transmitidas diretamente, instantaneamente,
simultaneamente entre as mentes. Transmissão de pensamento. Exatamente isso. Existe um caso até de duas irmãs gêmeas, a Krista e Tatiana Hogan, que são unidas pela cabeça, que elas compartilham parte do cérebro ali. Alega-se que elas podem ver através dos olhos uma da outra, compartilhando informações que saem da retina para o nervo óptico a 10 milhões de bits por segundo, porque são dois cérebros trabalhando em um corpo unido ali, uma coisa que a gente não consegue entender. Na verdade, a Neuralink começou a investigar se os elétrodos implantados podem estimular o córtex visual dos macacos. Eles começaram testando isso nos macacos. E a visão que foi produzida por eles ainda foi meio bruta, basicamente pontos de luz, mas poderia melhorar com cada vez mais eletrodos. Um dia, pode ser possível transmitir uma imagem entre dois cérebros através de um cabo, ou até wireless, sem nenhum cabo. E aí é que a largura de banda, a bandwidth, pode realmente fazer a diferença. Não na aceleração da fala, mas em formas inesperadas de transmissão de pensamento. Também é possível, por exemplo, detectar estados emocionais, como se uma pessoa está deprimida, medindo o cérebro. Esses sentimentos de depressão, de ansiedade, às vezes são difíceis de descrever. Muitas vezes as pessoas nem sabem que estão passando por um momento assim. Então, esse scan do cérebro para tentar encontrar esse tipo de padrão pode ser uma aplicação muito interessante e pode ajudar muita gente. Já existe até uma empresa do Texas que desenvolveu seu próprio sistema de implante com cerca de 1.600 eletrodos, a Paradromics. E assim diz o Matt Engel, que é o CEO da empresa. Eu acho que haverá coisas profundamente interessantes que a BCI poderá ler e que as pessoas não conseguem, digamos, comunicar voluntariamente com muita facilidade nesse momento. A leitura de eletrodos de diferentes áreas do cérebro pode dar acesso a informações que não são conscientemente acessíveis. Então você imagina esse chip entrando no seu inconsciente e talvez até resolvendo os problemas que você demora anos na terapia para resolver. Teoricamente, o principal uso desses dispositivos é permitir que uma pessoa paralisada opere um computador, movendo um cursor com os seus pensamentos. E para isso, apesar de ser uma coisa já interessante para quem tem problemas de paralisia, não é realmente necessário mais largura de banda. Os cientistas já podem fazer isso escaneando e ouvindo alguns neurônios, e adicionar mais banda pode trazer retornos diferentes ali, decrescentes até, nesse caso específico. Por exemplo, coletar mais informações será útil, e onde implantes com mais eletrodos ajudarão, certamente, é desbloquear uma comunicação mais natural. A gente já viu alguns casos esse ano. Pessoas paralisadas que conseguiram falar, ouvir, andar, entre outras coisas. Isso funciona porque quando as pessoas imaginam dizer as palavras, os eletrodos medem os neurônios motores, cuja taxa de disparo contém informações sobre como essas pessoas estão tentando mover a língua e a laringe. Então isso traz essa informação do que ela está querendo dizer. A partir desses dados, é agora também possível determinar quais palavras as pessoas estão pensando, como eu disse, com uma precisão surpreendente. Os pesquisadores acreditam que com mais eletrodos, ouvindo mais neurônios e mais largura de banda, eles ficarão ainda melhores nesse tipo de experimento. Não precisamos de mais eletrodos para controlar o cursor, mas para a fala. Estamos em um regime onde a taxa de dados é muito importante, diz ainda Engel. Está muito claro que precisamos aumentar o número de canais para tornar esses sistemas viáveis. Com 1.000 eletrodos, será tão bom quanto um celular transcrevendo a sua fala ali. Então, nessa situação, sim, você está aumentando a taxa de informação em 10 ou até em 100 vezes. Resumindo tudo isso, tá, gente? Quando se trata de melhorar a comunicação entre pessoas sem deficiência, os pesquisadores estavam um pouco céticos quanto à importância de mais largura de banda. O cérebro pode até atrapalhar, mas quando se trata de restaurar uma certa função biológica que a pessoa perdeu, ou a pessoa já nasceu sem essa função, isso é bem importante. Principalmente na área que eu comentei da depressão. São necessários muitos neurônios e muitos dados para que um paciente que tem dificuldade volte a se comunicar a esses 40 bits básicos por segundo para uma pessoa que não tem essa função desabilitada. Em agosto desse ano, pesquisadores demonstraram que duas pessoas que perderam a capacidade de falar, uma devido a um AVC, outra por causa de ELA, doença que eu comentei, conseguiram pronunciar palavras rapidamente através de um computador, conectado a implantes colocados em seus cérebros. Alguns anos atrás, o Phil Kennedy, um pesquisador pioneiro também em implantes cerebrais, que deu um passo extremo ao instalar um implante no seu próprio cérebro. Ele usou ele mesmo, colocou skin in the game ali. A gente está seguindo realmente por uma fase muito interessante na história da humanidade, onde provavelmente teremos alguns tipos de ciborgues andando por aí e transmitindo pensamentos um para o outro, talvez até curando
tendo depressão. Basta entender se esse tipo de intervenção realmente irá beneficiar a humanidade ou nos levará para algum tipo de apocalipse. E eu termino aqui com uma frase do próprio Elon Musk, que ele diz assim: o futuro da humanidade possui duas possibilidades. Ou vai se tornar multiplanetário, e até esse chip pode ajudar nessas conquistas, ou vai permanecer confinado em um planeta e eventualmente passar por um evento de extinção. Por hoje é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.